Obrigado, Vivi, pelas palavras. É uma grande honra estar aqui mais uma vez nesse palco E-Commerce Brasil. E agora, dividindo ele, com a minha amiga Patrícia, para falar de um assunto que faz parte do meu dia a dia, que é o e-commerce B2B. E esse mercado de e-commerce B2B ainda é muito embrionário aqui no Brasil. Mas está surpreendendo, está a passos largos, E eu vou começar falando um pouquinho que sou casado, pai da Helena e da Sofia, moro em Uberlândia, uma cidade do interior de Minas Gerais, onde está a matriz da Martins, e lá sou coordenador do e-commerce B2B há 6 anos. O Martins, como a Vivi sempre falou agora há pouco, é uma empresa mineira, uma empresa que está há 64 anos no mercado, que tem aí uma das empresas do grupo, um banco, para fazer o apoio aos pequenos varejistas. E é uma empresa brasileira, uma empresa aí de mais de 500 mil clientes, E está presente em todo o território nacional, inclusive naquelas comunidades lá de Manaus, as comunidades ribeirinhas. E com mais de 6 mil funcionários, atendendo aí o varejo brasileiro, o pequeno e o médio, em vários segmentos. Segmento de eletro, informática, segmento de material de construção, agrovete, farma e varejo alimentar, com mais de 5 bilhões aí de venda no ano. Então, é uma empresa que eu tenho orgulho de trabalhar, Nós vamos ter 15 minutinhos aqui para falar de um assunto muito rico. Então, para quem quiser continuar essa prosa, como diz os mineiros, vou estar lá em Uberlândia esperando vocês com um cafezinho e um pão de queijo, tá? Vai ser um prazer recebê-los lá. E eu gostaria de contextualizar essa palestra falando um pouco desse mercado, o e-commerce B2B, que é muito diferente do B2C. Quando a gente começou, há 6 anos atrás, nós procuramos benchmarking no mercado para fazer, mas foi quase uma missão impossível. Aí o que a gente tem que fazer? Voltamos para dentro de casa e vamos seguir esse caminho aí que o E-Fácil, que era o nosso B2C, estava seguindo. E logo a gente percebeu que a gente não podia seguir o mesmo caminho que eles, por mais que o deles estejam certos, porque são clientes muito diferentes. Então, vamos começar aí pela frequência e o volume. A frequência é uma frequência muito alta. Então, um cliente, por exemplo, de B2C, compra uma televisão a cada 5 anos. Nosso cliente compra 5 televisões por semana, por mês. Então, essa frequência sendo alta, o que isso implica? Que a nossa logística tem que ser eficiente, que essa logística, o nível de serviço tem que ser muito bom, porque senão o nosso cliente vai bater na minha porta toda semana para falar assim, estou com problema. O volume sendo alto, o que isso implica também? Isso significa que este volume ele é considerável, então o nosso custo logístico ele acaba caindo, e com isso a gente consegue vender produtos de menor valor agregado para ele. Essa compra do nosso cliente é uma compra racional. Então, nós não vendemos o sonho de comprar uma televisão para colocar na minha sala, uma televisão de 60 polegadas. A gente vende expectativa de lucro. Então, quando a gente descobriu isso, esse clique, a gente falou, a gente tem que passar isso para o nosso cliente. Porque o nosso cliente só quer preço, preço, preço. Mas ele esquece que não é só preço que faz esse processo, é uma das pernas. Então, nosso cliente, quando a gente procura, a gente fala para ele o seguinte, quando o caminhão do Martim chega na sua porta lá todos os dias, entregando o produto na hora certa, isso significa que você não vai ficar sem falta de produto, então não vai ter ruptura dentro da loja. Então, e com isso você acaba não perdendo vendas, que quando a gente entrega um material de merchandising para ele pode direcionar o cliente dele para comprar os produtos de melhor margem. Isso também faz com que ele lucre mais. Ou então a gente passa conhecimento, a gente tem uma universidade chamada Universidade Martins do Varejo, onde nessa universidade a gente passa conhecimento de planogramas, então onde colocar os produtos corretos nos lugares corretos, uma gestão financeira, tudo isso implica no final de tudo mais dinheiro no bolso. Então, é onde ele lucra mais. Então, é para esse cliente, para esse varejo que a gente faz toda a estratégia, essa estratégia de vendas,
E quando a gente coloca uma lupa dentro desse varejo, desse segmento, a gente percebe que existem várias particularidades. No nosso caso, a gente divide o nosso cliente em cliente de telecom, eletroinformática, farmácia, material de construção, agrovete e varejo alimentar. E como cada um tem uma particularidade, nós não poderíamos ser apenas um site. Não mais. A gente tinha que criar uma solução de venda eletrônica. E foi isso que a gente fez. Eu vou trazer algumas das ferramentas que nós usamos hoje. Nós temos o site, né, que é o tradicional. Nós temos o mobile. Nós temos o EDI. Para quem não conhece EDI, é a transação comercial sistema para aqueles grandes clientes. Temos o link eletrônico. O link eletrônico é um sistema de farmácia onde o cliente instala dentro da máquina e quando ele chega no início do dia, ele abre, sincroniza preço, estoque e ao longo do dia ele faz os pedidos offline. E no final, ele sincroniza via web. Então, é uma das ferramentas. Outra ferramenta, aplicativo. Só que, lembrando, aplicativo, gente, tem que ser relevante, que senão o que vai acontecer é o cliente deletar do celular. E o RP. A gente hoje entrega um RP para o cliente fazer a gestão dentro da loja, e assim, de forma gratuita. Em contrapartida, nós temos as informações, e com isso a gente pode ser mais relevante, e ele comprar através desse ERP, não mais no site. Então, muita coisa vai mudar, né? Então, nós direcionamos cada uma dessas ferramentas para cada segmento, de acordo com algumas métricas, algumas variações, como tamanho de mix, cotação, o grau de conhecimento em tecnologia, a sistematização no ponto de venda ou a necessidade de mobilidade. Por exemplo, um cara de telecom é um cara pequeno, que geralmente compra depois do expediente, com a quantidade de mix pequena, mas um valor agregado muito alto. Então, com isso, ele também pode comprar através de mobile, então é mais, porque ele também faz pedidos quando ele está na fila do banco, então para ele faz sentido o mobile. Mas quando a gente vai para um supermercado, o cara que vai passar 150 produtos no mobile, ele quer sofrer. Então, realmente, não é o mobile que vai fazer a diferença para ele. Mas ele tem sistematização no ponto de venda, ele sabe tudo que compra, o que vende, tudo é lançado. Então, com isso, ele pode fazer uma importação de lista de Excel para dentro do site, ou então ele pode fazer essa integração com a gente, né? Isso faz sentido. Mas nada disso funcionaria se não fossem as pessoas que estão por trás disso. Então, nós temos representantes, toda a nossa força de venda hoje faz parte de divulgar, eles são divulgadores. Logicamente, esses divulgadores, vários deles têm medo, né, de ser cortado a cabeça, lógico. É natural eles acharem que vão ser trocados pela máquina. Tanto é que o mercado aí, a gente sabe, né, o taxista morre de medo do Uber, né? E, aliás, o Uber, gente, não vem de Uberlândia, tá bom? Então, essa é a piadinha que eu sempre ouço lá dos meus fornecedores, que chega lá de São Paulo e fala, cheguei na terra do Uber. Então, esse representante, ele, tradicional, esse sim, pode ficar com medo, ele vai morrer, com certeza. Mas aquele que é o consultor, esse vai sobreviver. É esse consultor que a gente está construindo. Aquele representante que chega lá na loja do cliente, não para vender, mas para ajudar o cliente a vender, que vai levar resultado, vai levar negócios, ser realmente um consultor. É isso que nós estamos criando lá no Martins. E hoje a gente dá comissão para esse representante. Quando o cliente entra a cada 30 dias, tem lá, você recebeu a visita do nosso representante? Sim, ele vai ganhar comissão. Não recebi. Ou seja, ele não fez o trabalho dele, que é relacionamento. Então, ele não ganha nada. Então, aquele representante que ajuda, ganha. Gostaria de detalhar um pouco mais dessa estratégia em 3 passos, que eu chamo de 3 passos para tudo. O que é esse 3? Por que tudo, né? Quando a gente olha, levando isso para o lado da vida, né? Então, todo mundo aqui, alguns são casados, como eu, sabe qual foi difícil, né? A gente encontrar a pessoa certa. Encontrar essa pessoa, a gente teve que ir no show, teve que ir no cinema, teve que ir na igreja, teve que ir, sei lá, onde a gente foi para encontrar. Achamos a pessoa certa. E agora, conquistar. Essa é a parte mais difícil, a energia que a gente coloca nisso tudo
é uma energia intensa. Então, conquistamos, beleza, casamos, e agora? Agora tem que manter o casamento, lógico, né? Então, quando a gente traz esse contexto para nós, para a nossa vida corporativa, a gente também tem, né? A gente tem que encontrar o cliente, depois gastar uma baita de um dinheiro para conquistar. Aliás, eles falam, né, que é de 5 a 6 vezes mais caro, né, conquistar do que manter. E depois tem o desafio de, todos os dias, manter o cliente, criar o hábito do cliente de comprar da gente. Então, o que posso falar para vocês é, encontrar cliente no B2B é mais barato. Por quê? Um cliente pequeno nosso compra da gente 10 mil por ano. O mesmo cliente do B2C, que eu acho que um cliente que compra 10 mil por ano do B2C é um cliente considerável, né? Mas o mesmo valor que a gente gasta no Google AdWords, um CPC muito parecido, a gente também gasta. Então, quer dizer que esse custo é diluído ao longo do ano. Então, é mais barato. A gente faz também SEO, né? Nós fazemos para encontrar cliente também, como eu disse, né, a força de vendas. Está todo mundo lá na rua divulgando, são mais de 3 mil representantes lá na rua, né? Então, é uma fábula de pessoas aí lutando a favor. Nós temos parcerias de nicho, empresas que atuam em mercados específicos, como academias, como hotéis. Nós temos mídia offline, essa mídia offline de revista, do meio, ou então feiras e eventos, e outras coisas mais, né? Depois que a gente encontra, aí sim, é onde a gente vai gastar energia, né? Conquistar, é o mais difícil. E para conquistar, a minha dica, vamos acompanhar esse cliente. Acompanhar muito bem esse cliente, para que tudo que a gente fez não se perca. Então, nós temos e-mail marketing, sim, com réguas automáticas e algoritmos, etc. Isso nos ajuda bastante. Temos remarketing que não é chato. Então, o que a gente faz? O cliente entrou, cadastrou, porque no nosso site, o que acontece? Ele não vê o preço se não cadastrar. E a gente tem 5 mil clientes cadastrados todos os meses, diferentes. Então, ele cadastrou, a gente segue, até que ele compre da gente. Depois que ele comprou da gente, aí a gente estende o tapete vermelho. Aí a gente liga para ele, para cada um, e fala assim, Vivi, olha, eu estou aqui só para falar para você obrigado por você ter comprado da gente, e saber qual foi a experiência de ter comprado da gente. Então, isso faz com que a gente crie um vínculo, né? Fala assim, opa, existe pessoa do lado daquela caixinha lá que fala comigo. Então, para o cliente B2B, isso é importante, porque é um cliente que está comprando periodicamente. Ele não quer ter dor de cabeça. A gente coloca tudo isso dentro de um projeto que a gente chama de incubadora. A gente segue o cliente 3 meses, está lá, incessante, em cima do cliente, para criar o hábito para ele comprar. Porque depois que ele criou o hábito, fica mais fácil. Lógico, com várias campanhas específicas aí para esse time. E depois que você encontrou, conquistou, agora é manter, né? Então, depois que a gente mantém esse cliente, e como a gente faz, né, para manter? Eu não vejo outra palavra senão fidelização. E quando a gente pensa em fidelização, a gente logo já fala, programa de loyalty. Não, programa de loyalty é uma das coisas. É mais do que isso, é uma filosofia de trabalho, é todo mundo junto, querendo atender muito bem o cliente no dia a dia. E para finalizar, eu quero trazer esses 4 pontos aqui para vocês. Onde a gente, primeiro, tem que conhecer esse cliente, é onde a gente vai mantê-lo. Porque se a gente não conhece, a gente não sabe o que ele quer. Então, a gente entrega um produto que ele não quer comprar. A gente personaliza, agrega valor, aí sim, a gente amarra tudo num pacotinho de programa de loyalty. Então, nós temos hoje banco de dados, o SaaS, que faz um trabalho bom de tecnologia, onde a gente realmente conhece, através de históricos, o cliente. Nós temos o conselho de clientes, a gente liga para esse cliente para saber o que realmente ele quer. E, na hora de personalizar, a gente segmenta. A gente tenta segmentar ao máximo. Segmentar a ferramenta, como eu mostrei para vocês, segmentar a mídia, segmentar atendimento. Tentamos separá-lo para entender melhor cada um. Nós temos o atendimento híbrido, que são pessoas que ligam, como eu falei, né, justamente para fazer a geração de demanda. E agora um desafio, gente, uma coisa que realmente eu acho que
é um diferencial e é um desafio. Como a gente faz para personalizar ao máximo o cliente, porque o cliente de B2B quer sentir sendo único. Como a gente faz para personalizar sem perder escalabilidade, né? Será que ia ter várias pessoas para ligar? Acho que não. Mas como a gente faz para que ele seja one-to-one, né? Tecnologia é o caminho. A gente colocar um atendimento que seja um atendimento automático por bot. Então, existem várias possibilidades aí. Então, a gente trabalha incessantemente, junto com a indústria também, a Unilever, por exemplo, para a gente ser um site de conteúdo. Então, a gente não só vende, mas também a gente quer dar informação. EADs gratuitos. O blog, a gente tem um blog para falar de informação, para falar de lançamento. Tudo isso faz com que a gente tenta fugir desse preço, né? Porque preço não é tudo. E, por fim, aí sim, o programa de loyalty. Nosso programa de loyalty, a gente divide o cliente em bronze, prata ou diamante, e dependendo da frequência e do volume, ele vai pulando de faixa a cada 2 meses. E quando ele vai pulando de faixa, ele vai ganhando percentuais a mais. Então, ele compra normalmente o nosso site, no final do mês, ele ganha um percentual, um reembolso em dinheiro na conta da pessoa jurídica dele. E isso, nós temos vários serviços aí, como o 0800 para ele, a gente tem serviços de importação de lista, nós temos consultores focados nesses clientes. E o mais importante, nós temos a indústria do nosso lado. Nada disso seria tão viável se uma indústria não tivesse do nosso lado, as indústrias. Por exemplo, a Unilever. A Unilever é um dos maiores cases que a gente tem, um dos maiores parceiros. Até eu quero agradecer aqui a Patrícia, tá, Patrícia? Foi muito bom e continue com a gente, sempre, tá? E esse é o resultado, né? Olha quanto a gente cresceu. Primeiro ano, a gente tem 4 anos de parceiro. Nos últimos 3 anos, a gente cresceu no primeiro ano 1000%, depois 150%, e nesse último ano a gente quer crescer 200%. Tá? Não sei se você sabe, mas esse é o que a gente precisa. E esse é o resultado. Esses são os nossos números. A gente vendia 5 milhões em 2011, e o ano passado fizemos 160 milhões. Tá? Gostaria de deixar essa mensagem, que eu acho que, para mim, fala muito bem do que eu acredito, do Grambel. Nunca ande por trilhas, pois assim só irá onde os outros já foram. Tá bom? Então, vamos todo mundo pegar o facão, vamos amolar, vamos abrir a trilha aí nessa mata que é o E-Commerce B2B. Muito obrigado. Parabéns. Vamos lá. Apresentar isso, já está aí. Essa é a sensação? Você está bem? Ou você se incomoda com o fim do mundo que conhecemos? Muitos se incomodam, não se acomodam, não ficam nada bem. Bem-vindo ao novo mundo. Um mundo onde se reinventar é o único jeito de permanecer vivo. O iPod transformou nossas vidas. Já acabou. O Nintendo Wii sumiu. O MySpace e o Palm, cadê? TV tela plana? Quero 4K, inteligente, com internet. Realidade aumentada? Não é só Pokémon GO que tanto agita a molecada, mas pense no GPS que permite interação com os objetos na sua casa. As marcas mais valiosas do mundo foram criadas na última década por jovens de pouco mais de 20 anos. Existe uma disruptura em tudo. Nas coisas que gostamos e nas coisas que não gostamos. E essas novas coisas mudam para logo em seguida mudarem de novo. Então, o que fazer? A resposta é uma só: inovar. Inovação é o caminho, tecnologia é o veículo. Então, você já parou para pensar com que velocidade e frequência você inova? E por fim, você está preparado? Bom dia.
Bom, como a Vivi falou, eu sou Patrícia Amaro, responsável por e-commerce e digital na Unilever. Quando a Vivi me convidou para falar sobre inteligência competitiva, foi engraçado porque eu pensei, ela me perguntou, tem algum tema que você acha que é relevante quando a gente tem no fórum de inteligência competitiva? E eu pensei, nossa, tudo que eu faço na perspectiva da indústria é inteligência competitiva. Porque é claro que quando a gente fala em volume de e-commerce dentro do total do negócio, ele é muito pequeno ainda. E a única razão, e a principal razão pela qual a gente, há 5 anos atrás, começou a trabalhar em e-commerce, entendeu que precisava colocar um foco no canal, é porque a gente sabia que isso era um fator crucial para garantir nossa competitividade. Se o consumidor está migrando para lá, e se a tecnologia evolui e obriga a gente a rever os nossos modelos, então a gente, globalmente, depois de 5 anos aqui no Brasil e América Latina, a gente entendeu que a gente vai ter que se reinventar, a gente precisa entender o que é esse mundo novo. Então, na verdade, quando a gente fala de inteligência competitiva, talvez isso seja um pouco diferente do que é a perspectiva de um varejista, que pode ser um canal de vendas, né? E às vezes 100% das vendas acontecendo no digital. Para a indústria, é inteligência competitiva estar no e-commerce, entender esse novo consumidor, esse novo canal e quais oportunidades surgem com a tecnologia. Tá? Então, como que você consegue, né? Como que para uma indústria tradicional, que precisa de processos definidos e cadeias longas para qualquer coisa acontecer, como que essa indústria consegue trabalhar num mundo que se manter competitivo, num mundo que está em transformação o tempo inteiro? Por isso que eu quis abrir com esse vídeo. Porque esse é o mundo que a gente vive. O que eu estou falando aqui, talvez daqui a 1 ano já não funcione mais. E um dos maiores paradigmas que a gente sofre na Unilever é essa não linearidade mais das coisas. Quando às vezes meu time fala para mim, não, é que você muda de ideia, né? Eu falei, lógico que eu vou mudar de ideia. Se até a gente lançar um projeto, alguma coisa mudar, porque o cenário muda rápido, a gente tem que mudar antes de ir para o ar. Isso para a indústria, para quem já esteve na indústria, tem contato próximo com a indústria, isso aí é de quebrar a cabeça. Assim. Como que eu mudo uma coisa que já está planejada, que já está sendo trabalhada assim? Mas esse é o mundo que a gente vive. A gente precisa rever as nossas fórmulas, porque tudo muda e muda muito rápido. Então, a gente tem em 1 minuto na internet um absurdo de coisas acontecendo. A escala que a tecnologia traz e o poder de viralização de qualquer mensagem, seja positiva ou negativa, é assustadora. É assustadora. E a gente tem empresas surgindo nesse mundo que também nos desafiam, né? Que eu chamo essas empresas, eu falo que a gente vive a era da interface. Porque se você pegar algumas empresas líderes hoje, o maior varejista do mundo é o Alibaba. Ele passou o Walmart. E ele não compra e vende. O Alibaba não tem estoque de nada, ele não tem comprador. A gente tem Facebook como o maior provedor de conteúdo. As pessoas no mundo vão no Facebook buscar conteúdo e eles não produzem conteúdo. E assim Airbnb, e assim Uber. Então, as empresas que começaram a virar líderes dos seus segmentos, elas questionaram o core. Eu posso ser o maior varejista sem ter um comprador e sem comprar e vender? Pode. E aí que está a grande ameaça para todas as empresas tradicionais. Quando esse concorrente, essa ameaça vem de um lugar que eu não estou olhando. Por que Uber, por que Airbnb, por que Amazon cresceu tão rápido? Porque eles não estão na Nielsen. Então ninguém olha para o tamanho deles e todo mundo acha que esses caras não vendem nada, isso aqui é muito pequeno, isso aqui é muito pequeno. Quando vê, ele já reinventou. Outro ponto que eu acho que é importante considerar quando a gente fala de competitividade nesse mundo de interface é que essas empresas elas estão fazendo a interface com o consumidor. Então, antigamente, você tinha uma briga de poder entre indústria e varejo para saber quem tinha o poder. E, normalmente, quem tem o poder é quem está mais próximo, quem tem a relação com o consumidor. Mas o que acontece quando, por exemplo, uma empresa como o Instacart, agora tem vários aqui também, mas empresas que estão fazendo o serviço. Então, se você entrar no Instacart, você escolhe qual varejista que você quer comprar, eles vão no Whole Foods, por exemplo, pega o produto e entrega para você. De quem você comprou? Você comprou do Instacart. O Whole Foods é um detalhe, podia ser outro. Aonde está o poder? Porque quem está com a relação com o consumidor? É o Instacart, não é mais o Whole Foods.
Então, essa reinvenção e a tecnologia está trazendo uma nova dinâmica para esse mercado que realmente é desafiadora para a gente. Além disso, a gente tem os youtubers, influenciadores novos, que a gente tem que aprender a lidar com isso. Então, eu costumo dizer que hoje em dia as estrelas globais são os youtubers. Né? De 20 personalidades mais admiradas, 10 são youtubers. Então, a fórmula velha de vou contratar o ator global para falar que essa marca funciona, e a gente ainda faz, a gente ainda contrata, mas cada vez mais a gente tem que entender quem são essas pessoas que estão falando com o consumidor melhor do que a gente fala. Né? E que tem um fator super importante sobre youtuber, que eles não são personagens. Por que global não funciona, ou atrizes não funcionam, celebridades em geral, não funcionam quando elas vão para o YouTube? Porque eles continuam carregando um personagem. E a relação é com o personagem. Só que as pessoas não querem mais personagens. Elas querem saber quem é quem de verdade. YouTuber é verdade. Eles começam com um canal falando a opinião puramente deles. Alguns se vendem no meio do caminho. Mas os que se mantêm são aqueles que conseguem ter uma relação autêntica com o consumidor. Isso também é desafiador. E eu podia ficar aqui falando o tempo inteiro sobre coisas que mudam no mundo, que desafiam a gente e desafiam vocês a reinventar essa fórmula. Porque a gente tem Internet of Things mudando a forma como a gente compra as coisas, como a gente consome conteúdo, drones fazendo entrega, impressão 3D fazendo até membros em medicina. Então, tudo está mudando o tempo inteiro. E a única forma de você se manter competitivo é você estar atento às mudanças que estão acontecendo, não disposto a assumir e a tomar riscos e aberto para conseguir enxergar essas novas oportunidades. Por isso que quando a gente fala de por isso que para mim não dá para separar falar de inteligência competitiva e falar do mundo que a gente está vivendo. Porque qualquer fórmula que eu falasse para vocês hoje, fato, ela estaria vencida daqui 5 meses. Tá? Esse é o mundo. Porque quando a gente fala de digital, e aí é muito comum a gente falar de digital, e vem na nossa cabeça mídia digital, social media. Essa é sempre a discussão de digital. Mas o digital, ele está promovendo uma mudança muito profunda, que vai muito além do que são as telas. Né? Vai além da Internet of Things utilizada nas fábricas para otimizar processo, vai além dos dados que são rastreados e conseguem te oferecer uma proposta melhor, uma oferta maior, um relacionamento diferenciado como o que o Murilo citou aqui. Então, quando a gente pensa nesse mundo digital, ele é muito além daquilo que a gente está vendo na superfície. Ele promove, ele provoca um questionamento da forma como a gente pensa e da forma como a gente trabalha. Tá? Porque a gente tem o que a gente chama de 4ª revolução industrial, que é quando eu trago tecnologia e dados para mudar a forma como eu gerencio o negócio. Tá? Então, primeiro tinha lá a mudança da produção em escala, Ford, né, produção industrial, e agora veio a 4ª revolução industrial. Tudo mudou, tecnologia muda tudo, traz informação, eu posso ser mais granular, posso ser mais rápido, posso ser mais assertivo, mas preciso abrir espaço e aprender a trabalhar de um jeito novo. E isso está exigindo das pessoas novas habilidades para trabalhar. Tá? De novo, não dá para falar de competitividade se a gente não falar de pessoas. Se você não tiver as pessoas certas, capazes de fazer essa transformação, você vai morrer. Porque são as pessoas que fazem isso, são as pessoas que fazem acontecer. E é muito mais difícil para a liderança fazer isso do que para um millennium de 20 anos que está começando a trabalhar agora. O que acontece nas empresas é que, geralmente, esse millennium não tem experiência e não tem capacidade de argumentação para conseguir colocar o seu ponto. Né? A gente brinca na Unilever que um dos maiores inimigos que a gente tem é o quanto a gente é bom. Né? Porque o fato de ser bom te reforça naquilo que você está fazendo e te impede de ver que você poderia fazer diferente algumas coisas. Tá? E o mundo que a gente está hoje, não existe mais regra, não existe mais o padrão para você seguir. Você tem mesmo que abrir caminhos, porque o caminho está sendo formado. Então, tem uma mudança significativa quando a gente olha perfil, isso aqui é da World Economic Forum, quando a gente olha de habilidades desejadas para um profissional de 2015 para 2020. Então, você vê criatividade indo lá do 10º lugar em 2015, isso é uma ordem de prioridade, para o 3º. Tá? Aparece
flexibilidade cognitiva. Eu tenho que conseguir pensar diferente, agir diferente num mundo que muda. Não posso ser mais o senhor da razão. Tá? Então, muda muito o que a gente quer. E a gente tem áreas que vão ser... 35% é a média dessas habilidades que vão ser completamente transformadas, que você tem que ser completamente diferente. Algumas áreas altamente impactadas, acima dessa média, então a área financeira, infraestrutura, mobilidade, completamente transformada até 2020. Tá? E aí, óbvio, a gente sabe, carro autônomo, né, muita coisa acontecendo nesse segmento, mas, em geral, a gente tem muitas áreas, a gente tem informações, consumo, saúde, muitas áreas sendo totalmente provocadas para se reinventar. Essa é a maior ameaça para empresas tradicionais e líderes de mercado. Porque não é difícil para 2 meninos de uma faculdade numa garagem criarem um sistema, inventarem um novo Google. Não é difícil. Para a indústria tradicional ou para as empresas grandes, é muito difícil. Ela vai ter que fazer 5 business cases para provar que aquilo vale a pena. E não tem dado que prove que aquilo vale a pena. Na verdade, você tem que testar. Tá? A gente fala que tem 4 modelos emergentes hoje, que estão transformando esse mundo que a gente vive. Tá? Uma geração que vem com uma visão de economia compartilhada. Quem tem contato aqui com jovens de 16, 20 e poucos anos, sabe que grande parte deles não quer mais ter carro. E é muito comum você ouvir o discurso, não, mas eu não quero ter carro, me dá esse dinheiro que eu vou viajar. Eu não quero ter casa, porque eu não sei se eu vou morar aqui daqui a um tempo. Então, economia compartilhada. Quem aqui é um pouco da minha geração, teve, sei lá, disco, depois teve CD, depois a gente comprou música e guardava a música no computador, e agora, eu aposto que a maioria de vocês não tem mais música e nem se deu conta que não tem mais música. Porque escuta ou no YouTube ou no Spotify, mas você nem se dá conta. E lá atrás você tinha CD, você comprava isso e você precisava ter aquilo, para se algum dia você precisasse ouvir. Então, a minha mãe, ela acha o fim que eu dou as coisas. Ela fala, mas e algum dia você vai precisar? Essa algum dia eu vou precisar não existe nessa nova geração da economia compartilhada. Ele usa, ele vive. Não é uma geração que traz forte o conceito de ter. Então, afeta diretamente o consumo. E o que eu consumo e por que eu consumo. Tá? A gente vive numa economia totalmente personalizada. E aí vem os modelos de assinatura selecionada, as caixas de beleza, o vinho que eu mando para você porque eu recomendo. Então, eu entendo você e te mando alguma coisa que faz sentido porque eu te conheço. Tá? Então, serviço ganhando um peso importante, uma nova forma de prestar serviço. Tá? A economia sob demanda. Então, se eu tenho internet nas coisas na minha casa, a minha geladeira vai automaticamente fazer uma reposição dos meus itens. Minha máquina de lavar vai automaticamente fazer uma reposição do meu detergente. Eu não preciso comprar coisas chatas mais. Os eletrodomésticos vão entender que eu preciso daquele produto e automaticamente isso vai ser preenchido e reabastecido sem que eu tenha que fazer nada em relação a isso. Tá? E aí a gente tem uma área enorme que tem a ver com serviços, resolve a minha vida, porque o meu tempo é cada vez mais escasso, não quero mais gastar tempo com coisas que eu considero inúteis ou muito trabalhosas. Então, uma área importante de serviços. Quando eu penso em Stacar, é um serviço. Não quero ir no supermercado, o supermercado não pode trazer para mim, então, vai lá, pega para mim e me entrega que eu pago para você. Tá? Modelos que são muito novos e que a gente ainda tem que aprender a trabalhar com eles, e a gente tenta, mas não sabe. E ninguém sabe, na verdade. Não tem hoje ninguém que consiga dominar esse segmento. O que existem são empresas menores, startups, que são geralmente gerenciadas por milênios, que têm uma disponibilidade para risco e um espírito de teste muito mais fácil, não tem muito a perder. Então, vai lá, testa, muitas vezes dá certo, outras dá errado, mas é mais fácil essa tentativa e erro quando você está numa empresa menor, mais jovem, que não tem tanto a perder. Tá? Então, a gente está, num mundo que mudou completamente. Isso é a única coisa que a gente sabe. Tá? Que para se manter competitivo e para garantir que a gente tenha futuro, a gente tem que mudar e tem que entender e lidar com esse mundo.
Tá? A gente fala que a gente está mudando o posicionamento das nossas marcas. Por exemplo, Omo, a missão de Omo não é lavar roupa, é cuidar da sua roupa. Porque isso, e a gente acabou de lançar, não sei quem viu, a Omo Express, que é um serviço de lavanderia para você. Porque eu sei que, pode ser que as pessoas nem lavem mais roupa, porque se o tecido tecnológico se desenvolver, pode ser que a gente não lave mais, pode ser que não tenha mais água para poder lavar roupa como a gente lava hoje. Então, quando a gente olha para o que acontece no mundo, é inteligência competitiva, saber que eu tenho que começar a testar e explorar o que é o posicionamento da minha marca num mundo onde o que eu faço pode morrer. Tá? Então, isso é inteligência competitiva. A gente entende como que a gente fez isso lá atrás, né? Então, a gente começou falando, vamos entender e-commerce, vamos entender esse canal de vendas aqui que já é super difícil para a gente. Então, há 5 anos, a gente definiu como um canal prioritário e a gente começou olhando para esse consumidor, então não olhando para o quanto o canal é hoje, mas olhando para o que estava acontecendo, para o quanto ele cresce, para o quanto as coisas estão se transformando, e que quando era uma forma da gente aprender, da gente começar. E a gente começou a inserir dentro da companhia a mentalidade aprenda fazendo. Você não tem as respostas. Você não tem que perguntar. A primeira pergunta que todo mundo fala na Unilever e na maioria das grandes indústrias, quando você vai propor um projeto, eles fazem 2 perguntas. Primeiro, vale a pena? Vale a pena fazer isso? Segundo, cadê o business case? E essa era uma das discussões que eu tinha muito no começo, porque eu falava, cara, isso aqui é um investimento de um filme de TV seu. Gasta um filme de TV, vamos supor que ninguém viu esse filme de TV. Pega esse dinheiro do filme de TV, mas não faz os times ficarem fazendo 5 business cases para testar coisas que são suposições completamente vagas. No final você tem um monte de planilha de Excel com números que ninguém sabe se aquilo tem alguma lógica, só para cumprir um processo que a empresa precisa para conseguir se sentir minimamente confortável em testar algo novo. Tá? Então, esses processos todos, a gente começou a tentar quebrá-los, falando, tem que saber tomar risco. A gente tem que perguntar qual é o risco desse. É lógico que eu não vou estabelecer esse processo de mentalidade quando eu estou falando de entrar com um produto novo em produção, parar uma planta para mudar a categoria que eu vou entrar, comprar uma fábrica, eu não vou fazer isso. Mas quando eu estou falando de coisas pequenas e de testes e ambiente digital, sim, em alguns casos eu posso simplesmente testar. Tá? E uma das coisas que a gente entendeu como grande pilar dessa transformação, por isso que a gente veio aqui com o Murilo falar de B2B, porque quando a gente fala de e-commerce, a primeira coisa que sempre vem na cabeça é o e-commerce e consumidor. Mas para a indústria existe uma oportunidade enorme, que é o B2B. Como que eu trago toda essa transformação que está acontecendo para a minha relação e para a minha rota de mercado? Como eu faço o meu produto chegar melhor lá na lojinha pequena? Como que eu otimizo a minha relação com distribuidores? Né? Que tipo de benefício eu posso ter desse mundo? A gente sabe hoje que o B2B vai ser 2 vezes maior que o B2C e que a gente tem consumidores, como o Murilo falou, completamente ávidos por comprar online, e depois eu vou mostrar qual a plataforma que a gente tem. Além de toda essa mudança que está acontecendo no consumidor, são pessoas que estão também à frente dos negócios. Então, tudo que a gente fala de necessidade de conveniência, de serviços, de ter mais controle na minha mão e eu escolho o que eu quero fazer, também acontece com o dono do mercadinho, que precisa receber, que está sem tempo e que é sozinho e que tem que receber 15 representantes, às vezes, para poder fazer a sua compra. Né? A mesma situação acontece. Então, a gente identificou que tinha uma oportunidade enorme em trazer uma plataforma, começar a trabalhar o B2B. E aí a gente começou a mapear os clientes que a gente tinha, distribuidores, quem eram os clientes que já tinham e-commerce, e Martins era um dos primeiros que começou, e a gente começou a falar, e se a gente fizesse um teste, por isso que a gente viu esse crescimento, e se a gente testasse algumas coisas que a gente está fazendo para consumidor no site dos supermercados, e a gente aplicasse com o que a gente conhece dessa rota, então, do mercadinho pequeno. O que acontece se a gente começar a testar essa dinâmica mais numa plataforma de B2B? Na época, ninguém falava de B2B, nem na Unilever, nem nas indústrias concorrentes. Toda a visão da indústria era uma visão e-commerce e consumidores. O consumidor está indo para lá, eu vou atrás dele. Mas a gente falou, peraí, mas tem um B2B, a rota indireta é enorme no Brasil. E aí a gente começou a testar. O resultado foi muito positivo. A gente vê hoje que a média de compradores online, a maior parte é 18 a 35, mas você tem uma faixa importante também que está
entre já 35 a 60 anos que compram online. Por quê? Porque eles querem conveniência. Tá? Então, uma das frentes mais importantes que a gente tem quando a gente fala do B2B, e foi por aí que a gente começou, foi vamos começar um plano de trabalho, de desenvolvimento, com distribuidores que têm plataforma online. No Brasil, com as nossas categorias, estamos falando de alimentar e farma, devem ter aí no máximo 5, 6 distribuidores, né, mais ou menos por aí, que tem uma plataforma online que está olhando para isso. Tá? E a gente começou a levar esses clientes em eventos, aos fundadores dos distribuidores, e falar sobre e-commerce, digital, o mundo está mudando. E aí a primeira coisa que eles falavam era, mas quando isso afeta o meu negócio? E a segunda coisa que eles falavam, mas por onde eu começo, cara? Eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu faço, eu contrato uma plataforma, eu contrato alguém, dá para fazer com gente do meu time. Então, para um distribuidor começar a entrar por uma... Primeiro, ele não tem certeza que funciona. Primeiro é isso, porque é uma tendência. Segundo, ele não tem exemplo, né? Ele não tem muita referência para falar, olha, eu posso esperar vender tanto. E o segundo, uma vez que ele decida, é muito difícil para ele começar. Tem casos de distribuidores que estão no centro-norte do país. Se a gente tem dificuldade de encontrar profissionais que entendem de e-commerce no eixo, né, São Paulo, Minas e Rio, imagina para uma empresa que está no centro-norte conseguir contratar uma pessoa capaz de tirar o e-commerce do chão e desenvolver esse mercado. Pensando nisso, né, e a partir da experiência que a gente teve, muito bem sucedida com alguns clientes, como o Martins, que a gente tinha resultados muito positivos de incremento de vendas a partir da plataforma deles online, a gente criou o projeto Compra Unilever, que nada mais é do que uma plataforma de e-commerce para o distribuidor vender para os seus clientes. Então, o Compra Unilever, eu vou mostrar agora um vídeo, mas o Compra Unilever ele é um marketplace. O que a gente fez? Eu tenho um monte de distribuidor que tem interesse, mas nem tanto, em fazer o seu e-commerce. A gente tem certeza absoluta que é uma oportunidade. Eu tenho um monte de lojinhas pequenas que eu não consigo chegar, porque eu não vendo direto. O que começou a acontecer? Tá? Quanto mais o negócio vai crescendo, mais a indústria precisa de escala para operar. Então, a gente começou a pegar clientes não tão pequenos e passar esses clientes para distribuidores. Né? Os principais distribuidores, eles atendem clientes grandes, às vezes redes pequenas de supermercado, onde a Unilever não atende direito. Passou para eles. O que aconteceu com os pequenininhos lá da ponta? Ninguém atende mais. E a gente identificou que tinha um monte de cliente nosso, lojinha pequena, com um nível super alto de ruptura, porque nosso produto não chegava lá, porque não valia a pena nem para o distribuidor. Então a gente falou, bom, eu tenho aqui uma oportunidade de negócio, eu sei que eu preciso melhorar a minha distribuição numérica. Né? E eu também sei que o e-commerce está funcionando nas empresas que já têm. E se a gente criasse uma plataforma e oferecesse para eles a oportunidade de vender online com a nossa gestão? Então, o Compra Unilever ele é um marketplace de distribuidores. Tá? Só entra aqui quem não tem e-commerce. Então, clientes, distribuidores que têm e-commerce, a gente continua com um plano de desenvolvimento para que a plataforma deles cresça e para que a Unilever tenha destaque nessa plataforma. Mas, para quem não tem, que é a grande parte do mercado, a gente criou um site onde você tem a oportunidade de vender seus produtos, a gente gerencia, então a gente gerencia a oferta, sortimento, preço. Então, a relação com o cliente é nossa, mas quem está vendendo é o distribuidor. E isso é super interessante para eles, porque eu gero muita venda para eles sem que ele tenha que fazer nada. Então, era uma loja que ele não ia lá e ele começou a ir. Vou passar um vídeo que explica um pouquinho, depois eu continuo. Seja bem-vindo ao Compra Unilever, a sua loja online exclusiva para varejistas. Aqui você repõe seu estoque a qualquer hora, direto do seu computador ou smartphone, com descontos exclusivos. É muito fácil. Para começar, é só digitar o CNPJ da sua loja, conferir os dados, colocar o nome de um responsável pela loja e pronto. Seu cadastro já foi enviado para aprovação. Você pode escolher produtos por categoria, checar as sugestões de listas prontas ou usar a busca para encontrar o que precisa. Depois de escolher seus produtos, basta conferir os dados no seu carrinho e verificar o valor de pedido mínimo e a forma de pagamento. Agora é só finalizar sua compra. E já que você está por aqui, pode aproveitar para conhecer o Venda Mais, que traz um conteúdo especial para você que é lojista, como artigos, planogramas e outros conteúdos específicos. Compra Unilever.
Repor seu estoque nunca foi tão fácil. Então, o Compra Unilever é um projeto que foi lançado em maio do ano passado. A gente começou com 2 distribuidores no interior de São Paulo. E o resultado foi tão positivo que a gente tem... Agora a gente já tem, acho que, 8 distribuidores. A gente já está em 4 estados. E a meta é que até junho a gente tenha todos os estados do Brasil podendo comprar com cobertura do Compra Unilever. O resultado que a gente teve foi muito acima do que a gente esperava. A gente achava que ia ter dificuldade, que o dono da lojinha não ia comprar, porque ele não é digital. Todos os mitos que a gente tem quando a gente fala de tecnologia. E, por isso, a gente teve um resultado assim, 5 vezes maior do que a gente esperava no projeto piloto. Hoje é um projeto que a gente está fazendo rollout para outros países, principalmente a América Latina, mas já tem Inglaterra e Rússia implementando o mesmo projeto. Além da gente conseguir ter ele funciona porque ele é bom para todo mundo. Ele é bom para o distribuidor, que não conseguia chegar em algumas lojas, né? E ele é bom para a gente, porque a gente tem dado informação que a gente não tinha antes, então eu consigo fazer um incremento de venda importante e eu aprendo a trabalhar com tomada de decisão a partir de informações real-time, que é uma coisa completamente nova para a gente. Tá? Então, hoje a gente tem todas as marcas da Unilever disponíveis, a gente acabou de entrar com Food Solutions também, então a área da Unilever que atende restaurantes também está dentro do Compra Unilever, acabou de subir, e a gente está trabalhando com a categoria de sorvetes, que é uma unidade diferente. Tá? Basicamente, o que a gente vê é que ele funciona porque a gente está dando para esse lojista mais condições, ele está sendo empoderado, ele consegue tomar a decisão. E o que a gente tem como objetivo é fazer um desenvolvimento desse mercado, né? Porque quando a gente hoje visita esses compradores do Compra Unilever, a gente vê que a discussão deles está muito em cima de preço, então eles compram porque eles querem preço, mas a gente sabe que a gente precisa... Com o Compra Unilever, a gente quer começar a desenvolver a forma como eles gerenciam o negócio, assim como a gente faz com clientes maiores. Né? Porque hoje, tanto com redes de supermercado, com distribuidores, a Unilever aporta muito conhecimento e muito auxílio na forma como ele vai gerenciar o negócio. Então, como você gerencia seu estoque, que você tem que trabalhar de margem, porque quanto melhor for o negócio dele, melhor eu vou conseguir, porque eu quero só parceiros que cresçam juntos. Né? Só existe parceria se a gente cresce junto. Então, gente, basicamente era isso que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Esse é meu e-mail, quem quiser fazer algum contato, e eu vou estar por aí. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Patrícia.